Olá, sétimo ano! Hoje o tema da nossa aula é agente da passiva, no capítulo 27. Então, aqui, quando nós falamos em agente da passiva, nós retomamos, então, alguns conceitos sobre a voz passiva do verbo. Então, inicialmente, toda vez que o verbo está na voz passiva, o sujeito da oração não executa a ação que é enunciada pelo verbo. Na verdade, ele a sofre, então ele é um sujeito paciente, ou seja, ele sofre a ação que é apresentada, que é expressa pelo verbo. Por isso é que ele encontra-se, então, na voz passiva. E nesses casos, então, o agente da passiva é aquele que efetivamente pratica a ação, ou seja, o verbo ele está na voz passiva, porém, é necessário que nós tenhamos alguém que é o agente, ou seja, aquele que pratica, aquele que realiza essa ação que é sofrida, então, pelo verbo. O competidor foi colocado em perigo pelo jogo. Então, nós temos o verbo que está na voz passiva, e nesse caso, na voz passiva analítica, porque temos uma locução, foi colocado, um verbo auxiliar mais o verbo principal. E o agente da passiva, que é o jogo, e também o auxílio da preposição que introduz esse agente, ou seja, quem é que realizou a ação. O agente da passiva é sempre introduzido por uma preposição, conforme eu já havia dito a vocês, normalmente pelo por e as suas contrações, que podem ser o pelo, pela, pelos e pelas. E é o contexto que vai definir qual é a forma mais adequada dessa contração. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E o agente da passiva, ele pode ser representado por um substantivo ou também um termo substantivado, conforme o exemplo. Os jovens são profundamente influenciados pelo videogame. Então, aqui, voz passiva, e quem realiza essa ação é o videogame. Um numeral, as filas serão conduzidas pelos primeiros. Temos também um pronome que pode atuar como agente da passiva. O campeão não foi superado por ninguém. Então, a palavra ninguém que exerce essa função. Até mesmo por uma outra oração. Lembrando que a oração é uma frase que é constituída por um verbo. O texto foi lido apenas pelos que integravam o grupo. Nesse caso, nós temos o verbo integravo, e assim constitui-se uma oração que atua como o agente da passiva. O exercício 5, da página 243, complete as frases com um agente da passiva, lembrando que ele precisa ser introduzido por uma preposição. E são sugestões de resposta, se vocês preferirem, vocês podem colocar outras também. Na letra A, o jogador foi recebido pelos colegas. Então, nós temos aqui pelos, que é a preposição, e colegas, o agente da passiva. Na letra B, à noite o caçador estava acompanhado por sua família. Na letra C, para adentrar a biblioteca, Carlos foi autorizado por quem? Pelo vigia. Na letra D, desatento, o jogador foi surpreendido por um ladrão. E na letra E, o aparelho foi desconfigurado pelo vírus. Então, não podemos nos esquecer aqui das preposições que introduzem o agente da passiva. O exercício 6 da página 243, ele solicita que sejam reescritas as frases do exercício anterior na voz passiva sintética. Da forma como nós concluímos essas frases, elas estão na voz passiva analítica. E agora nós temos que passá-las para a voz passiva sintética.
E, para que isso aconteça, nós temos que utilizar o verbo principal, acrescentado, então, pelo se. Na letra A, o jogador foi recebido pelos colegas. Então, a resposta fica: recebeu-se o jogador. Lembrando que o tempo verbal também precisa ser respeitado quando nós fazemos essa transposição. Na letra B, à noite o jogador estava acompanhado por sua família, então fica: acompanhou-se o jogador à noite. Na letra C, para adentrar a biblioteca, Carlos foi autorizado pelo vigia. Então, autorizou-se Carlos a adentrar a biblioteca. Na letra D, desatento, o jogador foi surpreendido por um ladrão. Então, fica: surpreendeu-se o jogador desatento. E na letra E, o aparelho foi desconfigurado pelo vírus. Desconfigurou-se o aparelho. Lembrando que na voz passiva sintética nós não temos, então, quem realiza a ação. Então, na voz passiva analítica, normalmente o agente da passiva é revelado e na sintética isso não acontece. Então, é essa informação que eu acabei de passar para vocês na finalização do exercício. Pense bem. Quando esconder o agente pode ser desejável? Quando não se pode ou não se deseja divulgar o agente da ação. Então, quando se tem a intenção de não divulgar ou não se pode divulgar, utiliza-se, então, essa forma, principalmente, então, na voz passiva sintética. Quebrou-se o copo, ou seja, o copo foi quebrado por alguém. Porém, não se sabe quem foi o autor, quem foi o agente, quem foi que realizou tal ação. Vendem-se filhotes. Também, aqui nós temos a informação de que os filhotes estão sendo vendidos, mas não sabemos quem é que está realizando tal ação. Lembrando também de que há necessidade de se observar a concordância do verbo. Então, como a palavra filhotes está no plural, o verbo vendem também precisa estar no plural. Quando a ação for generalizada, ou seja, quando ela for praticada por qualquer pessoa, e quando isso acontece na indicação nos manuais e também nas receitas culinárias. Então, aqui nós temos o exemplo. Leva-se a panela ao fogo alto e acrescentam-se os ovos um a um. Então, aqui, mais uma vez, quando se pretende generalizar alguma ação e essa ação ela pode ser realizada por qualquer pessoa, não uma pessoa em específico, nós temos, então, essa indicação da forma sintética. O exercício 7, da página 243, tanto o agente da passiva quanto o objeto indireto são termos preposicionados ligados aos verbos. O que isso quer dizer? Que quando nós temos o agente da passiva, ele é introduzido pela preposição. Quando temos objeto indireto, ou seja, o complemento que é expresso para o verbo, ele também é introduzido pela preposição. Então, nós temos aqui: leia a informação a seguir e classifique os termos destacados em agente da passiva, AP, ou objeto indireto, OI. Então, o agente é aquele que age, aquele que realiza a ação, e o objeto é sobre quem recai a ação verbal. No caso da letra A, nós temos: gosto muito de CDs de bandas de rock. Então, aqui nós temos um objeto indireto. Na letra B, o destaque do mês pertence aos 3. Então, aqui nós temos também um objeto indireto, complemento para o verbo. Na letra C, o destaque do mês foi obtido pelos 3. Aqui nós temos um agente da passiva, ou seja, alguém que realizou a ação, quem é que conquistou, quem obteve o destaque do mês. Na letra D, naquele dia assistiram a 3 filmes no cinema. Então, aqui nós também temos um objeto, portanto, OI.
que corresponde, então, a sobre quem recai a ação verbal. A tarefa: ler o texto da página 241 e responder os exercícios 1, 2, 3 e 4 das páginas 241 e também 242. Bons estudos e até a próxima aula!